Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Sexta-feira, ontem lá um jogo terrível, né? Qualidade fraquíssima. Conseguimos vencer Hugo Moura, o vascaíno Hugo Moura, né? Que tem passagem pelo Flamengo. Falhou logo de cara, salvo engano, contra o Flamengo, salvo engano, na sua estreia, salvo engano, não lembro agora. E aí ficou marcado um pouco, não sei o que, mas hoje titular absoluto, garra, disposição, primeiro volante, marcador. E a gente só tem esse cara aí, primeiro volante. O resto é segundo volante, Cocão, Esposa, Galdames ainda está no Vasco, né? Bom, seguindo aqui, Maxime, né? Tem gente que diz que Maxime pode jogar também de segundo volante. Até agora eu não sei qual é a função, qual é a posição do Maxime, né? Ontem jogou na direita, Jean Davi estava na direita, foi colocado para a esquerda, Maxime foi para a direita. E os dois também de péssima qualidade, péssima produtividade, né? Bom, o Paiva tem que parar de ficar todo jogo dizendo alguma coisa, inventando alguma desculpa, criando algum factoide, né? O desgaste emocional não fez que o nosso jogo tivesse sido encaixado, ou que encaixasse agora contra o Cuiabá. Contra o São Paulo também ele havia dito, o jogo não encaixou. Contra o Galo também o jogo não encaixou. Se o jogo não encaixa, o treinador tem que mexer para forçar esse encaixe. Tanto mudando a parte de esquema tático, ou mesmo mudando jogadores. Ou jogadores e esquema tático, né? Ou você muda o esquema tático, mantém os jogadores, ou você muda os jogadores, mantém o esquema tático, ou você muda os dois, né? Parar de dar desculpa e tal. A função do treinador, à beira de campo, é fazer o time encaixar, né? Se todo jogo eu escuto do meu técnico, o time não está encaixando, o problema é ele, né? Eu sei que tem poucos jogadores de qualidade, o banco é risível, mas é o que tem que dar soluções. O cara é contratado para dar solução para uma situação, e tem que dar. Não está dando solução, tem problemas, é muita desculpa, troca, né? Porque a gente não pode escutar do nosso treinador sempre uma desculpa, desgaste emocional e não sei o que, ansiedade, né? E eu sei aqui, já falei, peças inúteis como Jean, como Domingues, como Payet, né? São peças inúteis. O Payet é uma peça inútil, né? Eu ia falar mais para baixo, está saindo na mídia que ele quer ficar para 2025, blá blá blá. Não é que ele queira ficar. O Vasco quer que ele fique, é suficiente. Isso que ele está entregando, né? Tem até aquela brincadeira, né? Não prometeu nada e entregou tudo. Prometeu tudo e não entregou nada. Isso é uma brincadeira. E o pai não está entregando nada, né? E promete demais, é muita firula. Aí ele entra no final, faz uma gracinha ali, igual uma foca, todo mundo fica batendo palminha. Não dá. Chega de nutelice, né? Vasco é muito mais que isso aí. Pega aí lá para trás, a época que o Vasco sofria, mas ganhava os jogos, né? Com culhões, né? Bom, tem que bater nessa tecla de novo, né? Cadê o projeto esportivo, Edmundo? Que o Vasco tem, que o Pedrinho tem, que o Felipe tem, né? Quando você criticou a 777, diz, não, eu sou a favor das SAFs, mas da 777 não, porque ela não tinha projeto esportivo e não era idônea. Mas agora o Pedrinho tem projeto esportivo. Já expliquei aqui várias vezes, janela de transferência ridícula, né? Não vou entrar nesse mérito novamente. Então dizer que tem projeto esportivo, acho que não, né? Acho que não. Bom, o nível é abaixo do Brasileirão, muito baixo, baixíssimo, né? Tanto é que o Vasco é 10º colocado, aos trancos e barrancos lá vou eu, como diz Zeca Pagodinho, e a gente se mantém em 10º lugar, chegamos a 40, salvo engano, a 6 pontos do G7, que pode virar até G8, e a 9 pontos do G6, e salvo engano também 8 pontos do ZR, salvo engano, né? Já está ruim com o Verratti, com o Hugo Moura, agora sem ele, sem os dois, para segunda-feira contra o Bahia, que é um time que tá claudicante, né? Os caras não estão convictos do Rogério Ceni, blá blá blá. Inclusive nem acompanho o Bahia não, nem sei se ele está lá ainda. Eu vivo o Vasco, acordo o Vasco é comigo, o resto eu vejo aqui ou acolá, porque minha função é Vasco, né? Essa é a minha alegria, né? Bom, então, 10º lugar, o nível é baixo,
Vamos jogar agora segunda-feira contra o Bahia, sem Verratti, sem o Hugo Moura. Nós não temos um primeiro volante marcador brabo. E o Verratti, já falei ontem, GB, Ryan. Eu preferi o Ryan pela direita e o GB pelo meio. Ah, mas vai colocar os dois garotos? Temos 40 pontos. Temos que fazer 5 em 24 pontos. 24 pontos possíveis, temos que fazer 5 pontos. Cair não cai. Então tem que botar para treinar logo, pensar em 2025. Se o Ryan pode ficar, se o GB pode ficar, se o Leandrinho pode ficar, voltar com estrela, bota para jogar o JP, pô. Entendeu? E aí, é isso que eu venho sempre falando. A irregularidade do Vasco, ou melhor, a regularidade do Vasco em jogar mal é terrível. Vasco virou um time linear. Virou uma atuação perene, ruim perene, é o tempo inteiro jogando mal. E a gente, com otimismo aqui, né, inclusive tem uns bobões aí, que quando você não é otimista, vem com carga negativa. Aqui não é canal de otimismo, aqui é canal que é vascaíno, que vai fazer críticas construtivas. Nunca no CPF, mas sempre tentando colocar o Vasco em primeiro lugar, né? Inclusive, é o que eu falei aí, né? O Payet quer jogar em 2025, o Vasco deveria não aceitar, tentar aí tirar proveito disso aí. Payet, não tá bom, vamos aqui, a gente vai fazer uma mudança total e tal, e botar os caras para sambar, Rossi e etc. Se o Rossi estiver lá, ele vai entrar em algum momento, né? O Vasco não é circo para o Payet entrar 5 minutinhos finais, fazer gracinha, levantar patinha, não tá para isso, né? Bom, para fechar aqui, o CEO do Vasco, né? Pedrinho também assinou a carta, em tese ele coloca o jargão dele lá, em carta aberta, chamada carta aberta, dizendo, né, que o Vasco está continuando os seus trabalhos rumo ao futuro, e blá blá blá, e isso aqui e tal. Só que é o seguinte, a mediação, para o povão poder entender, é um julgamento feito com moldes do judiciário, como se fosse judiciário. O judiciário, a mediação não é judiciário, mas faz às vezes o judiciário quando lá no contrato tem uma cláusula de confidencialidade. E é o caso. Há uma cláusula de confidencialidade no contrato que impede do judiciário analisar prejuízos, porque lá vai ser analisado os contratos, os erros, os prejuízos, compensações financeiras, né? O que faz para sair, para indenizar, né? E se o Vasco pudesse ficar muito tempo com essa mediação, o Vasco ia ganhar muito dinheiro da 777, depois de provar todos os prejuízos que ela causou ao Vasco. Mas o Vasco tem pressa. Parece que o Pedrinho quer resolver o mais rápido possível para poder revender, né? Então, para o povão poder saber, que não está ligado na área, né? E aqui não é juridiqueixa, para o povão poder entender, a mediação só existe porque o contrato obriga mediação. Se o contrato não obrigasse mediação pela confidencialidade, excluindo a matéria dos contratos do judiciário, seria no judiciário essa matéria. E só se entrou com uma liminar porque na Câmara de Arbitragem o juiz lá, o árbitro, melhor dizendo, não tem poderes jurisdicionais. Não é o Estado para dar liminar. Então o Pedrinho agiu aqui com a liminar para tirar o controle acionário da Vasco SAF, da 777, melhor, tirar o controle acionário da 777 da Vasco SAF, né, liminarmente no judiciário, e está brigando lá na convenção de arbitragem. Então a mediação não parece que é uma coisa e tal, não, é uma coisa seríssima, e lá vai se decidir o futuro do Vasco, se continuar, né? Se não houver acordo aí. Só que o Vasco tinha que agora, através dos seus vascaínos, dos seus beneméritos, dos seus grandes pensadores aí, né? Da torcida do povão, pensar em não revender o Vasco, não revender o Vasco, não revender o Vasco. E se tiver que não ser só do associativo o futebol, que o Vasco venha pensar em ser majoritário, pelo menos, né? Inclusive a gente sabe que numa empresa, o sócio majoritário em dado momento pode passar a ser minoritário, mas isso é uma outra questão, não vou entrar nesse mérito aí, porque o canal nem é para isso. Já tem um canal do José Humberto lá, um especialista em direito empresarial, o qual eu remeto para lá, ele tem a cátedra para isso, né? Ele é legitimado aí pelas bancadas, pelas bancas, né, acadêmicas, de especialistas em empresarial, remeto os senhores para lá. Então aqui é o seguinte, a mediação é importantíssima e está se dando pouco valor a ela. Se gostou do meu canal aqui, se inscreva, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.